Quero saudar você com a graça e a paz do nosso bom Deus, dizer que é muito bom poder me dirigir a você, dizer que estou com saudade de você. Já temos algum tempo que nós não nos vemos, pelo menos você vai me ver através desse vídeo e eu queria trazer uma palavra de conforto ao seu coração. Sei que não é fácil às vezes você nos acompanhar nas nossas redes sociais, através das nossas atividades remotas. Por isso eu resolvi compartilhar e fazer breves reflexões, resumos daquilo que a gente tem compartilhado com outros irmãos que têm tido a alegria de caminhar conosco através das redes sociais. E nesse dia eu quero compartilhar com você o texto que se encontra lá em Colossenses, no capítulo 1, no verso 9 e 10, que nos ensina e nos orienta a fazer as escolhas corretas, a suplicar a Deus uma motivação adequada do nosso coração. Certamente você possivelmente tem muitos motivos de oração nesse dia. Eu quero orar com você e por você. Certamente você tem enfrentado lutas e dificuldades, tem enfrentado talvez o luto, perdas, danos e lhe falta uma palavra de conforto, falta uma compreensão daquilo que está acontecendo e me veio à mente o texto lá de 1 de Crônicas, depois você lê lá também, 1 de Crônicas no capítulo 12, no verso 32, Davi reuniu o seu exército e no meio desse exército ele tinha um grupo de pessoas que tinham discernimento, sabiam discernir o seu tempo para orientar o povo de Israel como eles deveriam agir. E de quando em quando a gente precisa pedir a Deus: Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria, me dá compreensão desse momento que eu estou vivendo. E porque a falta desse entendimento nos faz fazer escolhas distorcidas, nos faz com que venhamos a apreciar aquilo que não agrada a Deus, nos faz fazer escolhas que não são dignas do nosso Senhor. E é essa a razão que o Espírito de Deus impulsiona o apóstolo Paulo a ensinar os crentes de Colosso. Ele intercede em favor da igreja de Colosso para que os crentes de Colosso, essa tem sido a minha oração e eu espero que essa seja a sua oração. Ora a Deus por esses motivos. O texto no verso 9 nos convida a orar a Deus para que o Senhor nos conceda um espírito, uma disposição santa para que nós sejamos plenos do conhecimento de Deus. Você já orou por isso hoje? Ora a Deus. Senhor, me enche, me torna pleno do conhecimento do Senhor, me concede sabedoria do alto, diz o verso 9, me dá entendimento espiritual. E para que a gente precisa de entendimento espiritual, de sabedoria e de conhecimento de Deus? Porque aqueles que têm esses atributos no seu coração, eles saberão compreender a sua época e saberão agir adequadamente diante das dificuldades que a vida lhe impõe. Mais do que orar a Deus desesperadamente para que tenhamos os nossos problemas solucionados, nós deveríamos orar avidamente pedindo a Deus sabedoria, entendimento espiritual e conhecimento dele, porque quando isso faz parte do nosso coração, a gente, diante das lutas desse quadro de pandemia que tem assolado o mundo, o nosso país, a nossa cidade, a nossa igreja, as nossas vidas, em alguns casos, diante desse quadro tão tenebroso que se alastra dia a dia na nossa sociedade, nós oraríamos a Deus e pediríamos para que Ele nos concedesse entendimento espiritual, para que nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nós pudéssemos escolher, decidir e agir da maneira digna do nosso Deus. A maneira como você tem vivido, de fato tem sido digno do seu Senhor? É o que diz o verso 10 de Colossenses no capítulo 1. Acompanhe essa reflexão, abrindo a sua Bíblia, lendo o capítulo 1 do o verso 9 e o verso 10. No verso 9 ele ora a Deus pedindo para que a igreja seja cheia, plena do conhecimento de Deus, para que a igreja tenha sabedoria de Deus e para que a igreja tenha entendimento espiritual. Essa é a minha oração em favor da sua vida nessa hora. Mas para que eu quero que você tenha, Deus te conceda essa graça nesse dia, para que você, nas suas decisões, nas suas escolhas e nas suas ações, você tome decisões, escolhas e ações que sejam dignas do Senhor. Para que nas suas decisões, nas suas escolhas e nas suas ações, você possa
agradar o seu Deus, viver para o seu inteiro agrado, diz o verso 10. E não somente isso, para que nas suas escolhas, nas suas decisões, nas suas ações, você possa frutificar em toda boa obra. O que é que você tem produzido no reino do seu Deus? A maneira como você tem vivido, a quem você tem dado ouvido, tem feito com que você haja e viva e decida da maneira digna do seu Deus, haja, viva e decida de uma maneira que agrada ao seu Deus, haja, viva e decida de uma maneira que frutifique no reino do seu Deus. E como diz o texto, quando você tem entendimento espiritual, você é cheio do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus tem te conduzido a essa vida digna do seu Deus, uma vida que agrada a Ele, que frutifica em toda obra. Então ora por essas coisas nesse dia, para que Deus dissipe todo o desânimo, toda a covardia, toda a indiferença, toda a frieza espiritual. Às vezes damos ouvidos a tantas coisas que nos embaça a visão, nos impedir de fazer as escolhas certas. E nesse dia eu quero te convidar a fazer uma escolha que vai transformar a sua vida radicalmente. Escolha viver da maneira digna do seu Senhor, escolha agradar inteiramente ao seu Deus, escolha frutificar em toda boa obra e escolha conhecer plenamente esse Deus que se revela na sua palavra. Eu te convido, quando você puder, a estar conosco nas nossas programações. Deixa eu orar pela sua vida e com você nessa hora. Pai querido, eu quero suplicar a tua bênção na vida da tua igreja, dos teus filhos, a quem podemos alcançar nesse instante através desse vídeo, dessa comunicação, e fala o coração do teu povo, despertando-nos, ó Deus, a colocar nas nossas orações mais do que um livramento, ó Deus, de uma enfermidade, mais do que o alívio de uma dor, de um luto, mais do que uma solução de um problema. Coloca no nosso coração o desejo, ó Deus, de sermos plenos do conhecimento de Deus, de termos sabedoria que advém do teu trono da graça, de termos, ó Deus, um entendimento espiritual. Porque se esse milagre acontecer na minha vida e na vida dos teus filhos, nós vamos viver da maneira digna do Senhor, iremos fazer escolhas e tomar atitudes para o teu inteiro agrado. Ó Deus, iremos frutificar em toda boa obra. Ó Deus, ao invés de desperdiçarmos o nosso tempo com tanta coisa fútil e inútil, ó Deus, nós vamos escolher aquilo que agrada o Senhor. E acima de tudo, seremos cheios, plenos do conhecimento de Deus. Coloca esse desejo no coração dos teus filhos nesta manhã. É o que eu te peço, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima.